Boas-vindas, e você vai assistir a uma das partes da gravação do desafio 21 dias de banco de dados. Se você quiser ter acesso a todas as aulas gravadas desse desafio ou de outros treinamentos, basta acessar o link da descrição e escolher um dos planos da nossa comunidade fechada. Eu quero mostrar para vocês o porquê utilizamos bancos de dados em nossos sistemas, o porquê que ele é fundamental no nosso dia a dia, tá? Então, vou parar aqui de compartilhar a minha tela e vou aqui fazer uma explicação para vocês aqui no meu quadro, tá? Então, deixa eu ver aqui se minha câmera vai funcionar legal. Deixa eu ver se ele pega aqui bonitinho. Pegou. Beleza. Então, agora, gente, o que eu quero fazer aqui? Ó, quando você começa a construir um sistema, tá? Então vamos imaginar que todos nós aqui vamos construir um sistema e esse sistema precisa armazenar dados, tá? Aonde entra o sistema neste ciclo, tá bom? Onde entra o banco de dados neste ciclo. Vamos imaginar que você precisou criar ali um sistema que é estilo desktop, tá? Então, você vai criar basicamente um sistema. Esse sistema vai ter sua lógica de programação. Ah lá, você fez o sistema em C# ou em Java, seja qual for. E você criou esse sistema aqui para fazer um gerenciamento de estoque. Tá? Então vamos lá, estoque. Ok. E aí esse sistema de gerenciamento de estoque precisa, por exemplo, pegar os dados que tem. Opa, deu um desfocado aqui. Calma aí. Deixa eu ver se ele volta aqui para mim. Calma, deu uma desfocada aqui na câmera. Ver se a câmera volta. Aí, belezinha. Pronto. Então, vamos supor que esse sistema aqui de estoque, ele vá fazer ali um gerenciamento dos meus produtos, tá? Então, eu tenho aqui uma lógica de programação, onde eu cadastro os meus produtos, onde eu faço a gestão dos produtos que eu vou vender, tá bom? E vamos supor que eu vou vender, sei lá, eu vendo produtos para bicicleta, tá? Então, nesse meu sistema, ele vai ter uma telinha, né? E aí, nessa telinha, eu vou ter ali a opção de colocar esses produtos para vender. E aí ele vai mostrar ali alguns dos meus produtos. Então, vai mostrar a coroa da bicicleta, o aro da bicicleta, vai mostrar ali a manopla, vai mostrar o freio, né? Então, você tem todos esses itens aqui. E você vai montar uma telinha para falar para a pessoa o que você deseja comprar, né? O que você deseja, qual o seu desejo, né? Desejo. Então, você vai perguntar para o seu comprador o que ele está querendo. Então, quando você faz um sistema desse jeito, na hora que o seu cliente faz uma solicitação para você no seu software, você precisa, basicamente, consultar um lugar onde está armazenado as suas informações. É daí que você utiliza uma database. Ok? Por quê, gente? Você tem duas formas de você armazenar as coisas em um computador. O computador ele tem dois tipos de memória, né? A memória que a gente fala que a gente grava ela no hard disk e a memória que ela é volátil. Essa memória volátil é aquela que se apaga quando você restarta o computador, tá bom? É a mesma coisa você. Se você tentar fazer um monte de conta pela sua cabeça ou você pegar e tentar armazenar algumas coisas no seu cérebro, muitas delas você vai esquecer. Outras delas, por repetição, você consegue armazenar. Então, o computador ele pensa um pouco dessa mesma forma, tá? Então, quando você joga as informações para sua memória RAM, ok? O que acontece? Essa memória, ela é apagada assim que você restarta o seu software, tá?
Então, se você fizer um software jogando essas informações que você tem, dos produtos que você tem na memória RAM, o que vai acontecer? Quando o seu software fechar, abrir de novo, sumiu esses dados. Então, o correto é sempre você, primeiro, obviamente, você vai sempre jogar na memória RAM, porque a memória RAM é a memória que você consegue trabalhar dentro do seu software, né? Criar um objeto quando está trabalhando com orientação a objetos, quando você cria, ele fica na memória RAM, e quando você vai armazenar para gravar no disco, você joga na sua base de dados. Então, no momento de gravação, você pega os dados que está na RAM e joga para um HD. Para você jogar esses dados para um HD, normalmente você joga isso em uma base de dados, ou seja, num banco de dados, ou num arquivo texto, ou numa base de dados orientada a documento. Quando você pega essa informação que estava na RAM e joga para um HD, você faz um processo de input e output, ou seja, você faz um I/O. Você vai acessar o seu disco para gravar essa informação. Isso daí é o seu input que você está fazendo, né? Então, ou seja, você vai gravar os dados diretamente no computador, tá bom? Quando você fecha o seu software e abre de novo, o que ele faz? Ele busca a informação na sua base de dados e retorna para o seu sistema. Na realidade, ele retorna para a memória RAM e a memória RAM mostra no seu sistema. Então, sempre vai ser esse processo quando você está fazendo um software. Sempre que você for mandar alguma coisa para a sua base de dados, primeiro passa pela sua memória RAM, da sua memória RAM você manda para o seu banco de dados. Quando você vai ler, você tira do banco de dados aquelas informações, joga para a sua memória RAM e a sua memória RAM mostra esses dados na tela. Então é assim que você faz com todos os softwares. Tá? Então, se você estiver fazendo sistema desktop, Windows, web, console, mobile, né, celular, todos eles vão funcionar da mesma forma. Porque todo computador trabalha com esses dois tipos de memórias, né? A memória RAM e a memória do hard disk. Tá? Então, você sempre vai trabalhar dessa forma. Então, se você quiser armazenar as informações que você faz dentro do seu computador para que você não possa perder, ou seja, quando você restartar o servidor ou fechar o seu programa e abrir de novo, qual que é a sua obrigação? É tirar os dados que estão na memória RAM e jogar numa memória que está num disco físico, tá bom? Esse disco físico é o seu banco de dados. Então, por isso que isso aqui é muito, muito, muito importante, tá bom? Na real, esse é o dado mais importante que você tem em um sistema. Tanto que vocês vão ouvir falar, quando vocês montarem um sistema, em backup. Vocês vão ouvir falar muito sobre backup. O backup ele é feito diretamente na sua base de dados. E o que é um backup? Um backup é você pegar a sua base de dados já feita, gerar ali um dump, né? Ou seja, gerar uma cópia desse seu banco de dados e você vai armazenar em algum lugar, na nuvem, vai armazenar no seu computador, vai armazenar em vários locais, tá bom? Então você vai pegar essa informação e armazenar em algum local para que você possa recuperar caso dê algum problema. Então vamos supor que aconteceu aí que você perdeu uma informação, deu um delete ali sem o where, aconteceu alguma coisa errada. Quando você tem um backup, você consegue restaurar esses dados, tá bom? Então, informação super importante para que você, quando estiver colocando seu sistema em produção, consiga restaurar esses dados, tá bom? Então, backup, você sempre vai ter, na hora que você contrata um serviço, né, na hora que você vai comprar ou na hora que você monta um servidor, você vai ter que ter uma rotina de backup, tá bom? Então, isso é extremamente importante para você. Porque, volto a dizer, essa aqui é a informação mais importante que você tem no sistema. Se você perde o seu banco de dados, você perde tudo que o seu cliente fez há anos, tá bom? Então, todo o sistema vai ter essa mesma estrutura. Um sistema onde vai ter o seu processamento e o lugar onde você vai armazenar os seus dados, tá bom? Outra coisa importante, este lugar onde você armazena os seus dados precisa ser tratado ali com 7 chaves. Ou seja, você não pode ficar disponibilizando essa string de conexão de banco de dados para qualquer um. Você não pode fazer isso. Porque se você ficar disponibilizando a sua string de conexão do banco de dados para qualquer pessoa,
o que vai acontecer? Essa pessoa pode hackear o seu sistema, pode acessar o seu sistema e acabar com o seu banco de dados. Então, tome cuidado para que você possa não disponibilizar o string de conexão. Isso acontece em muitos sistemas. Na hora que você está construindo, você coloca ali a string de conexão do seu sistema chumbado no seu código e sobe para o GitHub. Quando você sobe essa informação para o GitHub, na hora você vai receber um e-mail lá falando: opa, você colocou essa string de conexão no seu código. Então, é uma coisa que você tem que ficar ligeiro. É por isso que a gente utiliza as APIs hoje em dia. Por quê? Porque as APIs elas servem para que a gente possa disponibilizar o acesso a algumas partes no nosso banco de dados e um acesso ainda controlado. Então, quando você ouviu falar de API, API nada mais, nada menos que é um proxy para o seu banco de dados, que um software vai acessar para que ele possa trocar as informações, tá bom? Então, isso é bem importante, você também precisa saber aí, colocar na tua cabeça. Então, quando você roda o comando create database, basicamente você está criando um espaço de armazenamento. É como se fosse um pendrive, um HD, para você jogar essas informações lá dentro, tá bom? Então, o que eu quero que vocês tenham na cabeça é, todas as vezes que vocês rodarem o comando create database, eu quero que vocês pensem que vocês estão fazendo isso aqui, ó. Comprei um pendrive, tá? Então, comprei esse pendrive aqui. E aí, o que eu vou fazer com esse pendrive? Eu vou guardar informações aqui dentro, tá? Então, que informações que eu vou guardar aqui dentro? As informações que eu vou pegar do meu sistema. Então, eu vou guardando tudo aqui, ó. Guardando tudo aqui. E olha só que interessante. Todas as vezes que eu utilizo um pendrive para guardar informação, e esse pendrive, por exemplo, estoura a quantidade de memória, o que eu preciso fazer? Eu preciso comprar um pendrive novo, não é verdade? E aí, quando eu compro esse pendrive novo, as informações que estavam nesse pendrive vai para o outro automaticamente? Não, não vai para o outro automaticamente. O que eu preciso fazer? Copiar os dados desse pendrive, mandar para esse outro pendrive que ele tem uma maior capacidade, e aí eu passo a usar esse outro que tem uma maior capacidade. Normalmente essa cópia demora, ou seja, é fácil escalar banco de dados? Não. Agora, quando você tem memória RAM, é muito mais fácil de você escalar, ou seja, você tem um servidor que tem outro servidor, e na hora que você precisa tracionar para colocar várias máquinas e fazer um auto-scale, né, um balanceamento, que a gente fala, é muito mais fácil você jogar para o seu computador processar isso, né? Ou seja, memória do computador, RAM mais processador. Mas quando você vai colocar o seu dado que está gravado fisicamente e você precisa escalar, é muito mais difícil, muito mais complexo por causa da cópia dos dados, tá bom? Então, escalar banco de dados é uma coisa um pouco mais complexa do que escalar, né, um servidor de processamento. Por isso que em alguns softwares na internet a gente não utiliza muita lógica diretamente no banco de dados, porque quando você põe a sua lógica tudo no banco de dados, o que pode acontecer? A escala pode ser muito mais complexa, porque escalar um banco de dados é mais doloroso e mais custoso, tá bom? Então lembre-se dessa técnica que eu estou falando aqui, do pendrive, tá? Um banco de dados, toda vez que você dá um create database, a mesma coisa de você ter um pendrive, onde você vai armazenar dados aqui dentro. Quando estourou esse espaço de armazenamento, você precisa escalar, ou seja, pegar um banco de dados maior. Quando você vai pegar um banco de dados maior, você acaba fazendo a cópia de um para o outro. O processo é muito mais lerdo do que você simplesmente pegar o seu computador, colocar um pente a mais de memória e pronto, já vai dar tudo funcionando na sua memória RAM, tá bom?